Como escolher a melhor tipografia para logo? Se você está fazendo um projeto de identidade visual, esse vídeo pode te ajudar bastante. Vamos a isso? E aí, beleza? Eu sou Rubens Mendes. Escolher a fonte que você vai usar em algum projeto pode ser um grande desafio. E isso eu digo em qualquer projeto que você for fazer. Agora, quando a gente fala de logotipo, é bem mais complicado, porque o logotipo ele vai ficar por alguns anos com aquela empresa, ou pelo menos a gente acha que vai ficar. O fato é que é um projeto bem importante e que identifica a marca e que está presente em vários materiais de comunicação dessa marca. Então, a tipografia deve ser bastante estudada para que você escolha a melhor tipografia e faça o melhor logo possível. A verdade é que não existe um passo a passo definido de como escolher uma tipografia para logotipo. Tudo vai depender da marca, do público, da mensagem que essa marca quer passar, o posicionamento e também do criativo que está fazendo o projeto. Então você também é muito importante nessa etapa, né? Vai depender muito de você. Isso porque a sua percepção em relação à marca, em relação ao público, em relação à mensagem que ele quer passar, também interfere nessa etapa de criação. Então é legal a gente levar em conta que cada criativo trabalha de um jeito. Muitas vezes a marca pode ter diferentes soluções para aquele problema, no caso de ter uma identidade visual, mas diferentes criativos podem criar diferentes projetos que resolvam esse problema. Então é muito possível, na verdade, em quase todos os casos, que a marca possa ter diferentes logotipos e que esses logotipos se adequem à mensagem e ao público que a marca quer. Então é interessante você entender também que você faz parte do processo e como você trabalha também interfere no resultado final. Bom, eu disse que não tem um passo a passo, mas existem sim dicas que podem te ajudar nessa tarefa. A primeira dica é pesquise os concorrentes. Como é o logotipo dos concorrentes? Qual tipo de fonte eles usam? Como é que é o estilo tipográfico, do mercado em si? Você comparando esses logotipos dos concorrentes, você vai ver também alguns pontos incomuns do logotipo em si, não só da tipografia. Então é interessante você analisar os concorrentes para ver o que eles estão fazendo. É interessante você ver o que eles estão fazendo em comum e também quais são os mais diferentes, o que diferencia um logo do outro. É legal você ter essa visão. E quando você parte desse princípio, quando você faz essa pesquisa, você consegue ver como que você pode se diferenciar. Seja criando um logotipo completamente diferente daqueles, criando um contraste no mercado, mostrando que você é diferente, mesmo estando no mesmo segmento, tendo aqueles concorrentes, você se destaca visualmente desses concorrentes. Mas também você pode criar pequenas diferenças, Você pode ter uma linguagem geral parecida, mas alguns elementos que se destaquem e que se diferenciem, criando um diferencial visual para a marca, para o logo que você está criando. E isso é útil não apenas para a tipografia, mas para o logo em si. É algo muito interessante você fazer em todo projeto de logotipo que você estiver fazendo, você fazer essa pesquisa mais aprofundada em relação aos logos dos concorrentes. Então é legal você conferir para você ver diferenças tanto de cor, tipografia, o símbolo que eles estão usando, o formato, o tipo de logo. Então várias coisas você consegue pegar de insights dessa pesquisa. A segunda é entenda a voz da marca. Tem estudos aí científicos de vários países que buscaram entender a questão da comunicação humana. E o que eles identificaram é que mais de 90% da mensagem que é transmitida, ou seja, da comunicação que a gente tem um com o outro, é feita através de comunicação não verbal. Ou seja, o que a gente não fala comunica muito mais do que o que a gente fala. Então, a aparência da pessoa, a gesticulação da pessoa, o tom de voz que ela está falando, tudo isso interfere na comunicação e como a pessoa que você está falando vai entender essa comunicação. E na hora de escolher uma tipografia, não é diferente. Você tem que buscar uma tipografia que tenha um visual que realmente comunique aquela mensagem, que realmente tenha esse estilo que você busca para a mensagem, para envolver a mensagem da marca. Então é legal você entender a voz da marca para escolher a melhor tipografia que represente essa voz, que mostre esse tom da marca em suas comunicações. Então quando você escolhe de uma forma mais adequada a tipografia, você está escolhendo o visual para que realmente a comunicação da marca seja mais interessante e assertiva. E para você entender qual é a voz da marca, é importante você analisar 3 coisas. A primeira é a marca em si. Qual o mercado de atuação, quais são os concorrentes. Também entender o que os donos da empresa, o que as pessoas da empresa querem com essa empresa, você entender a marca. O segundo ponto é você entender qual o público dessa marca. O público, ele é mais jovem, divertido, mais arrojado, ou é um público mais velho, mais conservador,
né, que realmente gosta do clássico. Então é muito importante você entender o público para você conseguir entender qual é a voz que essa marca tem que ter para se comunicar e se relacionar com esse público. Não dá para você querer comunicar com um público mais velho, mais conservador e usando uma tipografia super arrojada, super inovadora, uma tipografia ousada, divertida. Eles não vão se conectar, então é interessante você linkar o visual com o público, para que realmente transmita essa questão da voz, que ele se conecte. O terceiro ponto é a mensagem, ou seja, é qual o posicionamento que essa marca quer ter perante o público, qual mensagem ela quer passar para esse público. Então, quando você entende a mensagem, quando você entende o posicionamento, isso facilita muito a você entender a voz da marca. Então, quando você entende esses 3 pontos, a marca, o público e a mensagem, fica muito mais fácil você encontrar a tipografia certa para comunicar isso. A terceira dica é escolha uma fonte atemporal. É legal que você escolha uma fonte que realmente possa ficar por uns bons anos com a marca, para que a marca não precise mudar de logotipo logo na sequência, né? Então é muito importante você buscar fontes atemporais e também fugir de fontes da moda, aquelas fontes que estão sendo muito usadas pelos designers. O que acontece é que quando uma fonte é muito usada, ela acaba enjoando rápido, as pessoas identificam aquela fonte e relacionam com aquele mercado, e isso é muito ruim. O legal é você ter uma característica própria ao invés de usar uma fonte da moda, porque a fonte da moda ela passa. E aí, uma fonte que é bem legal acaba ficando algo ruim pelas pessoas terem enjoado, por terem visto muito essa fonte em vários projetos. Então é legal você buscar essa autenticidade no seu projeto e não buscar fontes da moda. E sempre fontes que vão poder ficar durante uns bons anos, principalmente no caso de logotipos, com a marca. Isso é importante também para você não fazer projetos parecidos com os outros, não parecer que você plagiou simplesmente porque você usou uma tipografia parecida. Então é legal você fugir dessas fontes da moda. A quarta dica, na verdade, são alguns cuidados importantes que você tem que ter. E o primeiro é você tomar cuidado com tipografias muito finas, que realmente tem uma espessura pequena. O que acontece é que quando você diminuir o logotipo, e o logotipo ele vai ser trabalhado em suas diminuições, ou seja, às vezes ele vai estar pequeno, às vezes ele vai estar grande, então você tem que usar algo que fique bom, tanto no grande quanto no tamanho reduzido. Então é legal você tomar cuidado com as fontes finas, porque quando você reduzir um logotipo e usa fontes finas, as fontes finas vão ficar muito finas e aí elas podem até sumir, então vai ficar difícil a leitura daquele logo. O interessante é você buscar fontes com espessura média. Isso também vale para questões do símbolo, né? Se você estiver usando um símbolo que usa um stroke, tem um contorno ali, é legal você trabalhar esse traçado uma espessura média também, porque uma espessura muito fina pode sumir quando você reduzir. A segunda dica é o oposto. Tome cuidado com fontes que são extremamente grossas. Não estou falando aqui o bold, eu estou falando aquelas fontes mais grossas que têm um peso bem grande. Porque quando você usa essas fontes e você for reduzir o logotipo, tem grande chance de quando você reduzir, aquilo se tornar uma coisa só. Elas podem gerar um entupimento. Então, umas áreas de respiro na própria letra ou em relação a uma letra com a outra, os espaçamentos vão ser muito reduzidos e podem gerar uma mancha única, dificultando a leitura. Isso acontece principalmente na impressão, né, que na hora de imprimir pode ser que vaze um pouquinho de tinta e aí entupa de vez. Então toma bastante cuidado com fontes muito grossas. O ideal é você buscar um intermediário entre fontes finas e fontes muito grossas. É óbvio que tem uma gama aí muito legal para se trabalhar, né, com fontes desde bold até fontes regular, enfim, você consegue usar bastante variação. O ideal é você sempre tomar cuidado com fontes muito finas e também com fontes muito grossas. E a mesma coisa que eu falei no cuidado de fonte fina, vale para o cuidado com uma fonte grossa. Se você estiver usando um símbolo com stroke, com um tracejado muito grosso, com uma espessura muito grande, pode ser ruim na hora de redução. Então tome cuidado, sempre tenha boas áreas de respiro entre uma linha e outra, enfim, faça ali com que na hora de reduzir, aliás, teste a redução para você ver se tem essa leitura, né? Para na hora que você reduzir o logotipo, ele tenha uma boa leitura. A quinta dica é usar famílias tipográficas. O que você pode fazer, por exemplo, é escolher uma família tipográfica específica que tenha uma variação legal, né? De extra light até o black, enfim, que realmente tenha
uma variação de espessuras interessantes para que você consiga trabalhar em todos os materiais da marca. Então você pode usar às vezes uma variação para as peças de comunicação dessa marca. Isso é bem interessante também e deixa uma unidade visual muito agradável, onde você vê a mesma tipografia do logo sendo usada nos materiais da marca. A sexta dica vale se você não conseguiu achar uma tipografia que realmente passe a mensagem que seja ideal para esse projeto que você está fazendo. A dica é: desenhe sua própria fonte. Então é muito possível que você faça o desenho das letras no Illustrator ou no Corel, enfim, em algum programa vetorial que você use para fazer o logotipo. Então você pode desenhar letra por letra daquele logo. Isso é totalmente possível e também deixa um tom de exclusividade, porque aquela tipografia foi você que criou. Então nenhuma outra marca tem uma tipografia exatamente igual àquela. Isso dá um tom de exclusividade para a marca, é bem interessante. E isso eu aconselho em logotipo, mas tome cuidado com os outros tipos de projetos. Porque quando você faz as letras, você vai ter um problema de fonte de sistema, ela não vai ser uma fonte usável e aí você vai ter que ficar desenhando título por título se você usar uma fonte desse jeito em outras comunicações. Agora, logotipo você não tem esse problema, porque o logotipo é um projeto único e na hora que você desenha aquelas letras que fazem parte do logotipo, o logotipo fica pronto e aí ele pode ser usado em diferentes materiais, sem que você tenha que ficar trocando a palavra que está escrito naquele projeto. Então, um recurso interessante é você desenhar a tipografia do logotipo, isso dá um tom de exclusividade. Então é importante eu falar que tanto esse caminho de você desenhar a tipografia do logo, quanto você usar uma família tipográfica, os dois caminhos são bem legais e tudo vai depender do uso que você dá para cada um deles. Eles são contraditórios, mas você pode criar logotipos tanto usando famílias tipográficas, fontes que têm uma variação interessante, quanto desenhar a própria tipografia que você vai usar no logo. Então é bem legal você trabalhar esses dois recursos. E esse recurso de você desenhar a tipografia, ela é muito interessante principalmente naquele momento que você não encontra a família tipográfica ideal, que você não encontrou a fonte certa para esse projeto. E aí você próprio desenha essa tipografia, desenha os tipos e faz o estilo tipográfico do logotipo. É um recurso bem bacana. Tipografia é um tema muito importante para você ter um trabalho de qualidade como designer. E cores também. Por isso, se você quiser ir mais a fundo, aprender mais sobre cores e tipografia e o melhor modo de usar em seus projetos, eu vou deixar um link como oportunidade aqui na descrição, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que daí eu vou saber que você gostou e faço mais vídeos nessa linha. E também se inscreva no canal e ative as notificações, que vem muito conteúdo bacana por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!